Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa hoje com duas grandes estrelas do rádio, da televisão, da comunicação do Rio Grande do Sul. Já estão ouvindo aí a risada de fundo, que é inconfundível, né? Hoje eu estou vindo para cá, Hélio Coimbra, procurador do Caio Júnior, do Cuca, e disse assim, é hoje que vai o Lauro Quadros. Quando o Lauro vem aqui é um acontecimento. Então, eu não poupei o Hélio. Qual é a pergunta que eu fiz para ele? Como é que estava a vida sexual? Vai perguntar para o Luiz Braz como é que está a vida sexual do Luiz. Olha só, os mais velhos têm que saber da vida dos mais jovens. Mas é um gurizinho. Não, eu já fiz um alerta pro vereador Luiz Braz, conselheiro Luiz Braz, radialista Luiz Braz, que hoje ele vai ter que respeitar os mais velhos. Não, tem uma coisa que ele não sabe. Eu fui vereador de Porto Alegre. Eu sou. Num breve período. O Dibi gosta de gozar comigo. Foi antes que tu, vereador. Mas o João Dibi gosta de dizer que eu fui vereador antes dele, porque o Dibi era secretário disso, secretário daquilo, mas não tinha sido ainda vereador, nem prefeito, né? Aí, rapaz, eu era da UDN. E 51 anos atrás assumi, o Gilberto Medeiros não quis assumir, estava na minha frente, e eu assumi. Por um breve período, Theo. E sabe o que eu era? Vereador da Arena. Lauro. No caso, por exemplo, do Dibi, o Dibi, porque assumiu muitas secretarias, foi prefeito, não é? Ele de eleição, ele tem mais tempo que eu. Agora, de vereança, eu tenho mais tempo que ele. Pois é. É isso aí. Você foi mais tempo vereador do que eu? Do que o Dibi, sim. Eu tenho 30 anos de vereança. O Dibi tem mais eleições que eu. Mas acontece que ele assumiu prefeitura, ele assumiu secretarias, e eu sempre fui de oposição, não é? Todas as vezes que eu assumi a Câmara, eu assumi na oposição. Então, eu não tinha a sorte de assumir uma secretaria, nem nada disso, né? Mas o Dibi realmente foi um grande vereador, né, durante todo o seu período, muito respeitado. E um grande cara também. Bom, muito Ninguém bom. Ninguém conhece mais ruas de Porto Alegre que João Antônio Dibi. É impressionante. Sabe que eu posso estar equivocado, mas eu acho que eu e o Dibi, jantando no Barranco, fizemos aquele slogan que o Barranco tem até hoje, subindo ou descendo a propaganda. O Dibi é assim, ó. Olha, o Dibi é assim, ó. José Montauri, certo? Conhece? José Montauri. E o Dibi gosta de dizer assim, José Montauri de Aguiar Leitão. Como é que tu vai saber? Não tem um cara que conhece mais ruas que o Dibi, que é o Nédel, que é do mesmo partido do Dibi, porque ele pegou realmente como missão colocar nomes das ruas de Porto Alegre. Então, ele é o vereador que mais colocou o nome das ruas. Né? Como eu sou barriga fria, eu vou satisfazer a Vereador religioso. Vereador religioso. Ele sempre pergunta se eu vou à missa. Toda vez que ele me encontra. Como eu sou barriga fria, eu vou satisfazer a curiosidade do telespectador e principalmente da telespectadora. Tá? Por quê? Eu cheguei... eu perguntei pro Braz assim, eu sou de 39, eu disse pra ele, né? E tu? 46 é um gurizinho. Você viu? Olha só. 46. Sincero, eu vou olhar para o Lauro e falar, sim, senhor. O que eu vou fazer? Eu sou de 63. De 63. Não, esse sim, esse é gurizinho, Lauro. Não, esse é gurizinho. Não, já não vou na primeira fervura. Mas eu tô pior que vocês aí. Eu já tô tirando erva da cuia, já, hora. Ontem meu filho Marcelo, anteontem, fez 57 anos. Tive o prazer de conhecer lá na Argentina. Tu vê, ele morou 23 anos lá. Sabe que o âncora é tu, o mediador é tu. Não, podia ser o contrário. Mas enquanto a gente pensava... Quiser, nós trocamos de lugar também. Não, olha aqui, ó. Tomara que deu o Independiente, a maioria das pessoas falando, tomara que deu o Independiente, que não seja o River, que o Lanús afastou o River no ano passado. Né? O Grêmio teve essa sorte. A arbitragem deu um jeitinho no River também, e aí deu o Lanús. E aí, o Marcelo... de uma certa forma, me surpreendeu. Eu disse, não, pai, o melhor é dar o River. Mas por quê? O River é o River. Né? O River é o River. É o River. Pois é. Aí o Marcelo disse assim, não, porque aí é no Monumental de Nunes, não é em Avejaneda, então é melhor desse ponto de vista. E eu me dei conta do seguinte, cara, o tempo voa, Brás. 40 anos de 78 no Monumental de Nunes, Argentina e Holanda, que loucura, rapaz. Que fantástico, né? Que fantástico. É verdade. Agora, em quantos vocês foram da Calda Júnior, Lauro? Não me lembro. Mas era um exército. Eu me lembro que os colegas de São Paulo e Rio, depois de 90 para cá, eu fiz as Copas, né? Aí eles diziam assim, a gauchada em 78 dava um chute e levantava um. Chegou aí, acho que levou uns 30. Brasil e Polônia foi em Mendoza, por exemplo. Brasil e Argentina foi em Rosário, 0-0.
Que o Coutinho não levou o Falcão, pô, levou o Chicão e não levou o Falcão, é sacanagem, né? Agora, eu tenho certeza... Luiz Braz. Tenho certeza de uma coisa. Vão ser 2 grandes jogos. Porque, para mim, realmente, os 4 que vão ficar, porque eu não tenho dúvida que o Boca Juniors, infelizmente, vai ficar, não é? Eu gostaria que o Cruzeiro ficasse para dar brasileiros, né? Mas o Boca Juniors vai ficar. E vai ficar o Palmeiras, não é? Então fica Palmeiras, o Boca, o Grêmio e o River. Acho que, de qualquer forma, esses 4 realmente representam muito bem o futebol da América do Sul. Pode haver um problema na minha família, que eu já falei aqui, vou repetir agora, que a coisa ficou mais agudizada. Se der uma final, pode dar uma final Grêmio e Boca, Marcelo Grêmio, pai do Ernesto, que vai completar agora 21 anos, Boca fanático. Aí uma crise na família, Marcelo contra o filho Ernesto. Agora, Lauro, eu acredito... Até nisso o Lauro é esperto. Mas você vai ser colorado, você vai ser... Não, lá em casa tem a filha colorada, tem o neto Vitor, que é diretor de patrimônio do Internacional, com 26 anos, e tem o neto gremista, o Cícero, então... É muito difícil que o Palmeiras não fique para essa final. Porque o Palmeiras está com o time certinho, o Filipão, né? Ele comanda muito bem ali. Então, eu acho mesmo enfrentando o Boca na semi. Mesmo enfrentando o Boca. Eu acho que é muito difícil o Palmeiras não ficar para a final. O jogo entre Grêmio e o River, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para os dois, tanto para o River como para o Grêmio. Não é? Vão ser 2 grandes jogos, eu tenho certeza absoluta. Quem ganhar vai ganhar por detalhes, não é? Essa disputa entre Grêmio e River Plate. Agora, o Grêmio ficando para a final e ficando o Palmeiras, como eu acredito que fique para essa final, o Grêmio não perde essa final de jeito nenhum. Brasil, enquanto nós ficamos aqui, o River é o River, o River é o River. Lá na Argentina, sabe o que eles dizem? O Grêmio é o River. O Grêmio é o River. Tem isso aí também, né? É o River mesmo. Não, o Grêmio, para ser batido, o Grêmio tem muito poucas derrotas no ano com os titulares e eu estava dizendo para o Lauro no caminho, o Grêmio vai ter todos os jogadores à disposição. Né? Vai ter Marinho, vai ter Michel, vai ter todo mundo. Eu assisti aquele jogo, Grêmio e Palmeiras aqui, onde o Grêmio perdeu. Foi uma das únicas partidas que o Grêmio perdeu aqui na arena. Agora, ele perdeu porque o Maicon se machucou e porque teve um problema com o Arthur. Não é? Então, nós tivemos realmente problemas sérios ali no meio. E por isso, na verdade, o Palmeiras ganhou aqui. E o Palmeiras baixou-lhe a lenha com a conivência da arbitragem. Eu nunca vi o Luan apanhar tanto como naquele dia. Agora a gente olha 6-0, né? 6-0, Grêmio 6, Tucumã 0. Tudo bem. Agora, não vou dizer cagaço, que não pode dizer no ar cagaço. Tá? Então, essa palavra eu não vou dizer. Se pudesse, até a gente autorizaria. Se pudesse, eu diria, mas não vou dizer cagaço. Mas, primeiros 8 minutos em Tucumã, vocês não esqueceram. 3 oportunidades para o Tucumã. Primeiros 10 minutos aqui, 2 oportunidades para o Tucumã. Bom, não fez azar. Agora, se faz um gol, já dá um... Agora, eu acho que por esse pensamento que o Renato coloca o Kahneman no início do jogo. Para não desmerecer a partida, não desmerecer o adversário. Ele mostra respeito. Quando o jogo está resolvido, bom, então agora eu vou te preservar. Agora, sabe por que aconteceram essas oportunidades todas? Porque eu acho que o Tucumã, ele deu o gás todo, tanto lá como aqui, nos primeiros minutos, sabe? E depois aí, ele não aguentou mais, sabe? Porque ninguém aguenta correr naquele ritmo, não é? Durante todo o tempo. Claro. Não é? Ele caiu, e como ele caiu, depois teve um jogador expulso lá, teve um jogador expulso aqui, e aí realmente não... Rec, nós não estamos deixando tu falar. Não, mas não tem problema. Menos ainda o Maurício. Quanto mais eu ouvir, mais eu aprendo. Mas tem uma coisa, Luiz Braz, que me impressiona muito e há muito tempo, que é a grenalização. Eu não sou contra a grenalização. Não é só no futebol, tem na política. O cara, por exemplo, para não votar no PT, ele é contra o Bolsonaro. Ou ele é a favor do Bolsonaro porque ele é contra o PT. Ou o contrário. Bom, ou o contrário. Ou o cara vota... Tá, bom, tudo bem, todo mundo entendeu, né? Então, o cara, antes de ser gremista, ele é anti-Inter. Antes de ser colorado, ele é anti-Grêmio. Ele gosta mais de secar do que de torcer. E agora eu vou dar um exemplo. Olha só, Maurício, o exemplo que eu vou dar. Não vou falar mal de colega, tá? Mas tem um comentarista
Vou falar de um coloradinho e de um gremistinha, tá? Aí o coloradinho diz assim, esse Tucumã é galinha morta, bota o juvenil do Grêmio que passa pelo Tucumã. Desmerece, né? Desmerece. Bota o juvenil do Grêmio que tá feito, é galinha morta. Aí o comentarista gremistinha diz assim, vem cá, quem é o pior, quem é o melhor? O Sport que o Inter vai enfrentar agora na sexta-feira à noite ou o Tucumã? Aí o cara diz, não, mas o Sport... Aí o coloradinho diz, não, mas o Sport vai jogar vida ou morte, é Copa do Mundo porque quer escapar do rebaixamento. Então essa granalização, o Tucumã para o coloradinho não vou dizer outro palavrão, e o Santa Cruz para o gremistinha é uma porcaria também. O Sport. Olha esse último jogo do Internacional com o Vitória. E eu dizia, eu tenho 3 filhos colorados. Dos 7, 3 são colorados. E eu falava para eles assim, olha, time que está caindo é difícil de ser batido, porque ele dá tudo, sabe, não é? Para não perder mais um ponto. Claro. E olha que o Vitória aqui, ele deu um trabalho para o Internacional que a grande parte dos colorados não imaginavam. E o juiz acabou dando aquela mãozinha, não é? Para os colorados, favorecendo 2 vezes, né? Uma na falta que ele cobra como se fosse mão, e foi um ombro, né? Perfeitamente foi um ombro, e depois, como se fosse dentro da área que houvesse mão, e foi fora da área, mas bem visto mesmo fora da área, não é? Não é que estava ali no limite da área, não. Estava um metro fora da área, não é? É que ficou na cabeça do árbitro que a barreira estava dentro da área. Ficou na cabeça dele esse troço. Aí o cara saiu da barreira, saiu da área. E uma outra coisa que eu estava falando para um ex-árbitro de futebol, eu comentei com o Rec, Maurício, que é o seguinte... Ele ficou sabendo pelo filho do Carpegiani, eu não estou justificando que o cara invada o campo nem nada disso. Rodrigo, mas, filho do Carpegiani. Rodrigo, ele ficou sabendo por várias fontes ali, no entorno, que a televisão mostrava que tinha sido fora da área e que não era pênalti. Não é VAR, não é VAR, não é VAR. É extraoficial, é oficiosamente, ele ficou sabendo. Aí eu pergunto o seguinte, é muito polêmico, aí eu pergunto o seguinte, o cara ficou sabendo, volta atrás, não, mas não pode porque informação lá de fora não pode. Ou mantém... mesmo sabendo que está errado. É gozado. Olha, se não tivesse o VAR, ontem, por exemplo, o goleiro não tinha sido expulso. Porque não dá, o juiz não ia dar o vermelho. Na colocação que ele está, não dá para ele ver o pescoção, aquele pescoção, sim. O agarramento que houve ali. Horrível. Exato, mas não largava o Alisson. Mais longe não dá para ver, não é? Agora, quando ele viu no VAR, então ele chegou lá, não teve dúvida, tinha que expulsar mesmo, né? É o que eu vou falar, não Mas é... ele foi mais convencido do que qualquer outra coisa, porque ele mal olha a imagem. Aí é que vem outro problema. Ele olhou a imagem por 5 segundos, beleza, vou lá então. Tanto que ele vira do monitor, segue falando com o árbitro que está na cabine do VAR e vai dar o cartão. Eu sou a favor do VAR, mas vou dizer uma coisa, o meu medo é que o VAR comece a se impor tanto... que o árbitro fique... Sabe como é? Nervoso. Exatamente, o VAR está mandando, o VAR está mandando. E uma ligeira divergência com o Luiz Braz, que é a seguinte, mas aí tu estás com a regra, e eu gostaria de que a regra fosse diferente. É assim, ó, pênalti é pena de morte, pênalti é guilhotina. Aí ainda expulsar... Mas tu tá com a lei, tu tá com a regra. Eu estou querendo mudar a regra. Eu acho que aí já é uma castigo dupla... demasiado. Sim, demasiado. Pode ser, mas acontece o seguinte, é que como a regra é essa, Lauro... Sim, não, tu tá certo. Não restava para ele uma outra atitude. Ele não pode chegar lá com cartão amarelo, sim. Porque senão ele vai ser punido depois. Não é? O árbitro vai ser punido depois. Ele poderia interpretar o lance como para cartão amarelo. Aconteceu na Copa do Mundo, por exemplo. O VAR chamou o juiz para dizer que o Cristiano Ronaldo deu uma cotovelada, o juiz olhou o lance e disse, não, isso aí não é para vermelho, é para amarelo. Mas acontece o seguinte, é que o goleiro ali é o último jogador que tem entre o Alisson e o gol. A regra não fala mais nessa questão do ser o último ou não, é se a chance de gol é clara ou não. E era clara. Só que na interpretação do juiz, na interpretação no jogo do campo, o drible do Alisson não foi em direção ao gol, foi em direção ao lado. Eu me contenho muito... Talvez por isso, na hora, o árbitro não deu cartão vermelho e foi convencido pelo VAR. Maurício, eu me contenho muito na crítica à arbitragem,
por uma razão, uma covardia, nós em casa, vendo, revendo, sim. em câmera lenta, o escambau, e daqui a pouco o cara vê uma vez só e tem verdade, que acertar, verdade, é um julgamento, é uma covardia e tal. E tem uma outra coisa que eu já comentei também com árbitros aí, que é a seguinte, o cara ali não aceitou a informação de fora que tinha sido fora da área, muito bem, mas no intervalo, todo árbitro, todos os bandeirinhas e tal, a arbitragem inteira, recebe informações de coisas que aconteceram no primeiro tempo. Querem saber se acertaram ou não. Aí a família liga, o colega liga, ele mesmo pergunta, vem cá, aquele troço que... Não, a televisão mostrou claramente que tu erraste. E aí, já tem o árbitro localista, né? Já tem o árbitro localista que também vai na pressão do... Aí ele volta para o segundo tempo sabendo, vem cá, eu... É verdade. E aí é complicado. É verdade. Agora, encheu os olhos ontem a atuação do menino Matheus Henrique, mais uma vez. Acho que vai ser realmente o grande craque do Grêmio no ano que vem. Ele substitui o Arthur com aquelas características que o Arthur tem. Sim. Aliás, o Arthur jogou hoje, né? Hoje fez a 10ª partida pelo Barcelona. Que legal. E o Neymar fez 6 gols hoje. Fez 6 gols hoje. Não, o Neymar fez 3 gols. O time dele fez 6 e ele fez 3. E com a 10ª partida, o Grêmio já vai receber uma nova parcela daquele... É verdade. Do bônus, não é? Que está previsto exatamente para as vitórias do Arthur lá jogando as no metas Barcelona. alcançadas. A primeira meta, que era 10 jogos, ele alcançou já. Agora foi o jogo da... Agora, curioso esse contrato, né? Ele está jogando e o Grêmio está ganhando dinheiro. Que podia ter sacanagem, agora tu não vai jogar. Foi o jogo da ressurreição do Luan. Eu tenho, todo mundo sabe, aqui, em qualquer parte onde eu vou, restrições ao Luan. Eu há 2 anos digo, vocês sabem, aquela história do... O Everton joga o que o Luan pensa que joga. Então, uma coisa até meio chata de dizer, que eu não estou repetindo aqui e tal e coisa. Mas o Luan jogou demais ontem. Claro que o Léo Moura jogou muito. O Léo Moura jogou muito, por exemplo, né? E o menininho, o Mateuzinho, jogou muito também. Mas o Luan, comparando o Luan com o Luan, porque o Luan da Olimpíada é uma coisa, o Luan da Libertadores é outra coisa. Não pode ser aquele Luan que, em 40 passes, erre 15 passes. Os caras comparam o Luan com o Douglas, por exemplo. Um estilo assim mais indolente, vamos dizer, indolente. Então, tudo bem. Mas o Douglas, em 40 passes, Rec, erra 2. E o Luan, às vezes, em 40 passes, erra 15. É verdade. Vamos para Grêmio River Plate? Grêmio e River Plate? O River Plate já jogou com um brasileiro esse ano e passaria, mas nos critérios. Pegou o Flamengo, Sim. empatou em 2-2 no Maracanã e lá na Argentina em 0-0. Olha, mas o Flamengo, olha só, o Flamengo do início do ano era um time muito bom, lá no início dos campeonatos, tanto brasileiro como a Libertadores. O Diego estava em boa fase, tudo está funcionando bem no Flamengo. Mas isso pós-Carpegiani, porque eles perderam o Campeonato Carioca. Depois o Flamengo começou a degringolar, não é? E agora, as últimas partidas que eu tenho assistido do Flamengo, realmente, o Flamengo já não é mais aquele grande time. Degringolar pode? Porque, não, degringolar pode. Porque o rendo sentado e o cego dormindo... politicamente correto não pode mais. Não pode mais. Se tu dissesse negrão e tal, de gringo, porque o gringo, de gringolar. É verdade. O gringo, nós estamos em campanha política, de gringo. Muito bom. Olha... E ele está nos vendo, Aliás, eu acho que tinha que ter uma reunião dos mais eruditos aqui da nossa nação para poder novamente, sabe, discutir tudo isso, né, que está acontecendo, porque está ficando muito chato. Está ficando chato isso, né? Olha, eu desde de jovem as pessoas me chamam de negrão. Sim. Não é? Olha, eu vou me importar quando eu sabe que me chame, né? Meu pai era negro, minha avó era bem negra, por parte dos meus pais. Por parte da minha mãe, eu tenho parentes que são sírios, não é? E portugueses, não é? Olha, mas eu não vou me importar se é apenas, claro, não é? É carinhoso, às vezes, que as pessoas chamam, não é? E, de repente, se chamar, tendo alguém por perto muito radical, já acha que você está cometendo
Tu já pensou hoje em dia, né? aquela música, Nega do cabelo duro, não pode mais. Qual é o pente que te penteia? Não pode Já pensou? mais. Meu Deus do céu. Não pode. E era uma música. Não, e os negros cantavam? Sim, exatamente. Não pode. Então, eu acho que tem que haver alguma correção. Está havendo um exagero em tudo isso. Não pode ser exagero para um lado nem para outro. Não. Mas normal. O cara me chama de baixinho, é sacanagem, eu não sou baixinho. O cara me chama de feio. Não, Eu sou mal desenhado. Não, e outro dia falaram do teu nariz, tu mesmo falaste, pô, que é isso? Não tem Nariz, nada de exagero. Eu nariz olho, normal. não vejo nariz nenhum. Olha aqui, ó. O forte do River Plate, se disse em algum momento, era a defesa. Mas quem tem o Pete Martinez, do meio para frente, o Enzo Pérez, lesionado, quem tem o Escoco na reserva... E o Pérez deve voltar agora, né? E tem um outro rapaz que eu estou tentando me lembrar, o nome até jogou ontem. Não, são muito bons. São bons. Puxa vida, na verdade não jogou ontem. Deixa eu... Escoco, Borré, Prato, Ezequiel Palacios, Nacho Fernandes. Se dizem que é um jogador discreto, mas efetivo. Que ele é que ditaria as regras. Eu não pude ver o jogo, eu estava apresentando o programa e vendo a movimentação na arena. Quando eu jogo eu olhava um pedacinho do jogo e tal. Quando eu jogo contra a Argentina, eu só peço que eles joguem futebol. Que não fique... Mas agora tu compara... Porque o Tucumã, por exemplo, dentro e fora do campo, eu não sei se é por ser do interior lá e tal, foi uma maravilha, assim, olha, uma convivência espetacular. Eu não gosto daquela manha, aquela malandragem, aquela... É verdade. Laura, agora, eu acho que o Renato vai ter que armar um Grêmio com maiores cuidados defensivos, não é? Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu nessa partida, a primeira partida e a segunda partida também, sim. né? Quando eles tiveram, assim, várias oportunidades no início, não é? Eu acho que, e com a volta do Michael também... e mais o Ramiro também. E mais o Ramiro, né? Então fica mais guardado ali, aquele meio de campo fica mais guardado, né? Não vai acontecer o que aconteceu, eu acredito que nesse último jogo e naquele jogo também que nós tivemos na Argentina, que também não tivemos muito bem, pelo menos no início. Depois que melhorou, não é? Mas no início não estava bem. Que contra times médios como Estudiantes e Tucumã, o Grêmio resistiu a percalços durante o jogo. Resistirá ou não contra o River? Não pode haver. Porque houve a iniciativa do Tucumã, como o Lauro lembrou, com 3 ou 4 chances. Eu estava comentando o jogo, você queria dizer que há 15 minutos só jogava um time. É verdade. Que era o Tucumã. Não, e aqui o começo também. E aqui também. Exatamente. Aqui nós mostramos o compacto, vou mostrar daqui a pouco de novo. Tem 3 conclusões com muito perigo. Sim, uma quase no ângulo do Marcelo. Isso, e tem uma grande defesa do Marcelo Groi na terceira chance na sequência. Agora, olha só, vou fazer uma pergunta para o Lauro, para o Rec, para o Maurício. A lateral direita, eu estou gostando muito do Léo Gomes. Muito. Não é? Tem jogado muito bem, não é? Nos últimos jogos dele, ele tem saído muito bem. Agora, eu acredito que ainda o titular do Renato é o Léo Moura. Sim, tecnicamente. Especialmente quando ele precisa propor o jogo, né? Exato, Quando é para contenção, ele bota um pouco mais o jovem Léo Gomes, porque ele já tem 2 experientes no meio. Ele tem o Cícero e o Maicon. E para esse jogo marcar é difícil. E para esse jogo lá contra o River? Eu acho que vai o Léo Moura. O Léo Moura, né? Eu acho. Sabe por quê? O Grêmio tem 60 dias agora, 15 jogos. Dá uma partida a cada 4 dias. Não tem nada de exagero. Nada. Não. Porque ele vai faltar... O Sport Recife, por exemplo, vai ser entre os jogos do Grêmio com o River Plate. Ali é hora de dar um descanso para o Léo Moura. Ali é hora de jogar o Léo Moura. Tem uma discussão então muito ele vai grande. descansar. Vai descansar 10 dias. Tem uma discussão muito grande em torno do Cícero, tem uma discussão muito grande. É o bruxo do Renato e tal. E eu fico em dúvida. Olha, é normal a gente ter dúvida, né? Sim, com certeza. Se o Renato está certo mantendo o Cícero ou não. Tem a bola aérea, tem a experiência do Cícero, tem as metidas que ele dá em diagonal muitas vezes, tem até cobrança de pênalti pelo Cícero. Também, que bateu muito bem, né? E a cabeçada que ele deu para o Alisson lá, perfeito, né? Olha só, aquela jogada de ontem do primeiro gol, aquele cruzamento que sai e que como é que chama ele?
que cabeceou a bola para o Luan. O menino aquele. Eu esqueci o nome dele. O menino grandão, aquele que cabeceou. fez o gol de cabeça outro dia, como é o... Cícero. Tony Anderson. Não foi o Tony Anderson. Não, ontem. Tassiano. Tassiano. TH. Olha, o Tassiano Tony subiu. Anderson, Tassiano, é Cícero. O Tassiano ontem subiu, coisa que há muito tempo eu não vejo um atacante do Grêmio subir, sabe, né? Porque a gente não tem feito muitos gols de cabeça. E ontem o Tassiano subiu, sabe? Deixou pronto o gol. Deixou pronto o gol, né? Ficou... não era um gol só do Luan, aquele gol era do Luan e do Tassiano, né? O braço, só para os colorados não pensarem assim, vem cá, mas esses caras, o Rec, Maurício, só falam no Grêmio, não falam no Internacional. Quem dá o comando aí... Mas como o Luiz Braz rapidamente, de passagem, falou no jogo Inter e Vitória... Às vezes me perguntam assim, Braz, quem é o grande inimigo do Internacional para ser campeão brasileiro? É o Palmeiras? É o São Paulo? Já sei qual é a tua o Grêmio? resposta. Vamos ver se coincide com a minha. Não, é aquela história, é o próprio Internacional. Exatamente. E agora eu vou dar o exemplo. É isso aí. Claro que isso aí é uma caricatura. Né? Sim. É quase uma ideia de efeito, Mas vou dar um exemplo. O rapaz se chama Emerson Santos, zagueiro. Isso. Reserva que está como titular agora. Começa o jogo 1 minuto e meio, acho que era, né? Aconteceu o que aconteceu contra o Vitória. Atrasar a bola e... Então ali quem era o problema? Era o Vitória? Não, ali o problema era o Internacional. E há quem diga que naquele lance, antes de marcar o gol contra, ele comete pênalti. Então, independente da interpretação, ainda existiria uma penalidade. É verdade, e foi. E foi pênalti. Olha só, que não se deu muito valor na hora, porque o gol contra e lá maior. contra o Sport, apesar do Sport estar desfalcado, mas o Internacional não vai ter lá o Vitor... A zaga titular. A zaga titular não vai estar jogando. Não tem Moledo nem Cuesta. Exatamente, E não tem o Edenilson. Nem o Damião na frente. Olha só, você vê... Não, mas olha só, o Damião até, ele faz falta, eu acho que o Damião é um grande jogador, ele faz falta, mas não faz tanta falta como o pessoal da zaga. Não é? Não que os outros zagueiros sejam ruins. Mas ele fez é que a zaga do Internacional, o Vitor Cuesta e o Moledo, eles estão acostumados a jogar juntos. Está encaixada. Né? Está encaixada. E o Edenilson ali fazendo a proteção. Exato. E ele mas é muito o Damião bom. Faz falta. Tem muita força. O Damião faz falta, Luiz, porque... Está fazendo um gol por partida. Não, e o substituto do Damião não está bem. O Jonathan Alves, que é o jogador que o Odair tem utilizado com frequência, não está tendo o resultado cabelinho, esperado. Não. É bravo. É o cabelo. É o cabelo. Na Copa, o primeiro jogo do Neymar, o problema era o cabelo também. Era o cabelo também. Mas ainda sobre Inter e Vitória, tem uma coisa que eu quero recuperar aqui. Muito se ouviu dizer, e não estava errado dizer, o Internacional tem 12 jogos, agora são 11, tem 12 jogos pela frente, Maurício. 7 em casa, 5 fora. E como se não bastasse, o Inter tem 7 em casa e alguns são favas contadas, tipo o Vitória. Vitória. Isso não é assim. Futebol não é mais assim. Tanto é que aconteceu, contra o Vitória, o que aconteceu. O Inter acabou ganhando, mas... Grêmio e Ceará? O Grêmio e Ceará, olha. Grêmio e Ceará. Assustou a gente. Então não tem essa de, olha, não tem. Olha, o Grêmio e Ceará é o mesmo exemplo do Inter e Vitória. Sabe, times que... Pode pegar também Inter e Ceará. Sim, também. Inter e Ceará aqui, se não entra o D'Alessandro... O Internacional não ia ganhar o jogo. Olha, o Internacional ganhou, eu acredito que pelo menos umas 3 partidas no último minuto de jogo. Vitória, Corinthians, Paraná. Eu acho que tem mais, mas mais ou menos isso. Aquele negócio assim, não, a sorte dos vitoriosos, né? Aquela sorte de campeão, a sorte marca de campeão, o gol no finalzinho. Exato, Eu acho que com o Inter está acontecendo isso. Só que ele entra num período agora que parece que não é um período assim tão favorável, não é? Ele teve aquela primeira derrota, a zaga há muito tempo não levava gol, aí levou um gol, e aí veio aquele jogo contra o Vitória, e também o Inter jogou muito mal, não é? Na minha opinião, pelo menos, eu acho que o Inter jogou muito mal. Ele sai agora contra o Sport e eu acho que essa partida, para mim, ela é simbólica para o Internacional, para a sequência.
Se o Inter perde lá do Sport, mesmo o Sport desfalcado, porque o Sport está sem 6 jogadores, mais, eu acho que 6 jogadores. O time titular já é sofrível, imagina o reserva. Sim, o time titular já é ruim. Agora o reserva, né? Se o Internacional não ganha esse jogo lá, olha... Já tem uma polêmica antiga e agora surgiu outra. Qual é a primeira polêmica? A polêmica é o seguinte, é verdade, para nós brasileiros, aqui está consagrado que o melhor é jogar segunda em casa. A ponto de a mídia dizer sempre assim, o Grêmio vai decidir em casa, o Inter vai decidir em casa, porque joga a primeira fora. E tanto é que isso é um prêmio quando o cara tem um retrospecto melhor. A Libertadores premia ou dá como direito de decidir mas em casa por isso. Os argentinos e, de uma certa forma, os uruguaios também, divergem disso aí. Acham que muitas vezes é melhor até jogar a primeira em casa. Exemplo, Boca Juniors ganha de 2-0 do Cruzeiro a primeira. Vai decidir no Mineirão. Verdade e mentira. Pode ter decidido na Argentina, jogou a primeira em casa. Mas Grêmio e Boca, decisão da Libertadores? Não é o 2007. Porque parece que o segundo jogo só que decidiu. A decisão vai ser em casa. Não, normalmente a decisão começa, no caso, fora de casa. Agora tem uma outra discussão, uma segunda polêmica, que é a seguinte. O cara declara que é bom jogar com o grande em casa e com o pequeno fora. Porque o grande em casa, tu tá em casa contra o grande. E o pequeno fora, tu vai lá e crando o pequeno fora. Eu quero dizer o seguinte, porque que é polêmica, discutível isso aí. O pequeno em casa, teoricamente, Inter e Vitória. Inter e Ceará, o Grêmio e Ceará, apesar de toda a dificuldade. Tu vai ganhar do pequeno em casa 3 pontos, tá? Bom, apesar da dificuldade. E o grande fora, tu vai arriscar empatar com o grande fora. Porque se for o grande em casa, tu pode não ganhar do grande fora e não ganhar, empatar com o grande em casa e empatar com o pequeno fora 2 pontos. E com o pequeno em casa, 3 pontos. Talvez 4. É polêmico. É que o problema, Laura... É que polêmico. Gostou? Se nós pegarmos um time Não, como o do Inter... É verdade. Mas se nós pegarmos um time como o do Inter, o Inter tem dificuldade em propor o jogo. Por isso gosta de enfrentar os pequenos fora. Porque o pequeno, quando vem pro Beira-Rio, ele vem se defendendo, buscando um ponto. Sim. Quando tá em casa, o Sport... Tá, mas quando acha um gol como Vitória, acabou, pior ainda. Acabou essa tese. Não, mas essa tese defende justamente isso, Rec. Que é melhor enfrentar os grandes quando tá no Beira-Rio e os pequenos fora. Porque quando tu enfrenta um pequeno no Beira-Rio, ele vem para empatar. Se ele marca um gol como marcou o Vitória, meu Deus do céu. Você bota até o presidente dentro da área para proteger a grande área e proteger o gol. Quando vem uma equipe grande, quando vem o São Paulo, por exemplo, que vem daqui a 2 semanas a Porto Alegre, o São Paulo vai jogar para buscar pontos do Inter. São Paulo não vai jogar se defendendo. Ele vai ter que propor o jogo, vai ter que tentar criar alguma coisa, algo que um pequeno não precisa. O Inter fez a leitura correta quando contratou o Paulo Guerreiro, só que sabia do risco e acabou dando a pior parte do risco. O risco se confirmou, ele ficou suspenso, perderam-se os recursos, ainda os advogados estão tentando, o Internacional não pode fazer nada, nem preparar fisicamente o seu atleta. Tá? Por que o Inter fez a coisa certa? Cruzeiro, o Palmeiras e o Grêmio tem pelo menos 18 jogadores. 17, 18 jogadores. De qualidade. O Internacional tem 13, 14. O Internacional tinha que dar uma recheada. Tentou com o Jonathan Alves, não deu certo. Foi remendar contratando o Paulo Guerreiro. Teve a sorte de não dar certo com o Jonathan Alves. Recuperou o Camilo porque não tinha muitos recursos. Tentou recuperar o Richelli, não conseguiu. O Inter não tem reserva nem para o Rodrigo, Dourado, nem para o Edenilson e nem para o Patrick. Ele está levando aquele... Muda o sistema. Sarrafiori agora. Está levando o Sarrafiori. É a novidade na delegação. O Sarrafiori. Agora, não é perigoso o Inter colocar o Sarrafiori num jogo? Tu acha que é uma afronta? Eu acho que é uma afronta. Colocar no jogo. Perder não, porque já deram condição legal. Perder ponto não perde. Perder ponto não. Mas afronta, quer dizer, sabendo que está subjúdice, em algum aspecto está subjúdice. Porque... Mas é que a situação do Sarrafiori, o clube argentino não está exigindo o vínculo de volta. Eles querem dinheiro. O clube argentino quer dinheiro. Quer, olha, vocês levaram o jogador, ok, nos paguem. Essa é a contestação. 10 milhões de euros. Então não envolve a utilização dele ou não. 45, 46 milhões de reais. Mais ou menos. 40, falar em questão legal, eu não vou discutir o mérito daquela jogada em que o Dedé foi expulso, tá?
Porque os árbitros julgam muito pelo resultado também. O cara não vai dar o amarelo naquela falta. É falta. Bom, mas aí ele olha o resultado e o cara está sangrando. Aí ele dá o amarelo pelo resultado, não pelo que o protagonista fez ou deixou de fazer. Tem muito isso pelo resultado também. E no caso do Dedé, não vou entrar no mérito, o cara rompeu o maxilar lá, fraturou o maxilar, o goleiro e tal. Mas não é aí que eu quero me deter. A Conmebol vai, decide e anula a expulsão. Quer dizer, claro, não está anulando um gol. A Conmebol, fora do tapetão, não está anulando o gol, não está anulando, sei lá, um pênalti e tal. Um pênalti fora da área. Não, está anulando uma expulsão. Bom, eu achei estranho, né? Abriu um precedente. Abriu um precedente, perigoso. E um precedente perigoso. Não vou nem entrar no mérito, mas... Meio que desmoraliza o árbitro, né? Porque o árbitro não só, aquele dia ele era árbitro, como ele tinha uma bengala, que era o VAR. O VAR, é. Quer dizer, os dois erraram e os dois foram punidos. Porque erraram vendo no campo, vendo no vídeo, né? É verdade. Quer dizer, então... É verdade. E ali não foi só o Boca que pagou o preço. Esses rapazes vão ser admoestados, né? Porque, para aí, precisou o recurso eletrônico. Usou-se o recurso eletrônico. Continuaram errando? Passando de um extremo para o outro... Não, continuaram errando, não. Acarretou o erro. É que o problema é que na câmera lenta tudo é falta. Só para terminar esse assunto do que você levantou, do Dedé. Eu acho o seguinte, se o Boca vai lá e confirma a classificação, eu acho que não tem nada, fica tudo para lá. Esquece. Agora, se porventura... Sabe, acontece do Cruzeiro. Gol do Dedé. Gol do Dedé, sabe? E desclassifica o Boca. O Lauro quer confusão. Mas olha, não, nós estamos de dupla aqui. Não, mas aí tá o seguinte. Pode acontecer, pode acontecer. Aí pergunto para vocês que somados dá 151 anos. Para com isso. Então, se há alguma experiência... Deixa eu ver uma coisa aqui. Um centenário e meio. 72, 79, o que dá? 151. 151 anos. Exatamente. Exatamente. Eu sou rápido, olha aí. O Sesc Centenário aqui. Que peso, hein, meu? Então, pergunto para vocês, no alto da experiência e sabedoria, se tivesse sido 0-0 lá, ou 1-0 para o Cruzeiro lá, ele ia anular o cartão? Mas aí não. É bem circunstancial, Vem cá, falando da outra ponta, Paraná já caiu. Foi. Sabe qual é o aproveitamento que tem que fazer o Paraná? 9 vitórias em 11 jogos. Que loucura. Ainda é possível. Não, olha aqui, eu falar nisso, só para não esquecer, um parênteses aqui, voltando ao River rapidamente. Não vou esquecer a ponta de baixo. O River não perde há 7 meses e tomou apenas 3 gols na Libertadores. 31 jogos de invencibilidade. Mas ele está acostumado com isso, né? O São Paulo não perdia há quanto tempo? Mas tem muito empate, ele não perde há 7 vezes, mas tem muito empate. Bom, o Grêmio é campeão da Recopa sem ganhar, teve 2 empates. Bom, ponta de baixo, Paraná caiu. O Sport quase, né? Sim. Eu quero chegar no seguinte, não é secar carioca, eu sou amigo dos cariocas e tal, ou dos cariocos. Né? Agora me lembrei da Luísa, a mulher do Larry, que tu tinha razão, morreu mesmo. O seguinte... Eu acho que Vasco está correndo sério risco e até o Botafogo. Com certeza. Com certeza. O Vasco mais, né? O Vasco mais. O Vasco mais. O Botafogo está mais ajeitado, né? Mas o Vasco. Mas a diferença, 3 pontinhos só. De um para o outro é o confronto direto. Mas o Botafogo tem jogado melhor. Sabe? O Vasco não. O Vasco tem. Olha, realmente eu acho muito difícil ele se manter. Sabe? É que o Vasco está fazendo força para cair. O Botafogo está só sendo um time mediano. Mas nós temos o Vitória aqui. O Vitória é candidataço também. Também. A Chapecoense nunca caiu, né? Não, mas está na zona. Mas está... Está na zona, pode dizer que está na zona? Dependendo, né? Se é zona do Meretriz, já complica. E o Vitória é o clube que mais levou gols nesse Campeonato Brasileiro. Né? É uma equipe que perde e perde bem. O Vitória levou 48 gols. Mas gosta de levar gols, ele gosta. Agora, mas o técnico pesa, né? O Carpegiani já salvou o próprio Vitória, já salvou o Coritiba. Eu acho que pode salvar ainda o Vitória. Mas falar em estar na zona,
Como é que... Tu que é gurizinho, como é que se chamava... Luiz Braz sabe. Como é que se chamava Freitas de Castro? Sabe qual é a Freitas de Castro? Uma travessa da Zenha. Sim, ali? eu sei. Aquela que é atrás da Polícia Federal. Exatamente. Inclusive, eu li um livro, que agora me foge o nome. Como é que se chamava antes? Aí era o Baixíssimo Meretrício, Cabo Rocha. Cabo Rocha. Como é que se chamava a Washington Luiz? Cabo Rocha, baixíssimo. Pantaleão Teles, que era o Baixo Meretrício. Aí Voluntários da Pátria, classe média. Voluntários da Pátria. Aí depois vinha, né? Pô, mas que assunto esse? E a Marli, ali, a Marli. Não, Marli era... Pô, Aí a Marli. E a Mônica, então... Aí já é alto, Meretriz. Altíssimo, né? Altíssimo. E o Lauro Quadros entregava os caras, né? Porque quando tinha jogo no Beira-Rio, eles ficavam no Fenomenal. Tem cara que vai pro motel e diz que vai pro jogo. E o motel, pro cara chegar em casa, a mulher fazia um questionário com o cara. Quanto é que foi o jogo? Pra ver se o cara tinha ido do jogo mesmo. Né? Tanto. Quem é que fez os gols? A mulher perguntando pro cara. E aí o motel resolveu lá, Casa de Sacanagem, lá resolveu dar planilha. Planilha. Resumo do jogo. Na saída o cara recebia, tinha uma dona ali que passava lá. Já resumo o jogo. Mas tem uma história, o Lauro pode confirmar, o Braz também, de um dirigente que ia ouvindo a repercussão, né? Quer dizer, o que falou o fulano? Olha, Reg, depois eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito da renovação do Renato. Renovação ou não do Renato? Seria bom para o Grêmio e para o Renato essa renovação pelo terceiro ano, não é? O que vocês pensam a respeito de um técnico permanecer aqui no Brasil, né? Eu vou começar pelo Renato. Pelo Renato. Vou inverter, vou começar pelo Sim. Renato. O Renato é gaúcho e gosta de ser gaúcho. Mas, vou dizer uma coisa que já é conhecida. O Renato morando aqui, ele sofre um pouco, para não dizer bastante. Ninguém se importa de ser assediado e tal. Quem tem visibilidade, eu sou jornalista há 59 anos, 40 na televisão, e carinho para todo mundo. Mas o Renato, além do futevôlei na praia, o Renato no Rio de Janeiro não tem como aqui. No Rio de Janeiro, os caras, olha o Renato Gaúcho e tal. Mas aqui, o Pelé, uma vez, vou abrir o Santos parava, estou falando agora, começo da década de 60, atenção, 50 e poucos anos atrás. O Santos hospedado no Hotel City, no City Hotel ali no centro, quase na Uruguai ali. Rua da Praia está aqui. O Pelé disse para mim, o Pelé estava com aquela primeira mulher dele lá atrás, não. O Pelé disse para mim assim, tem que comprar presente para minha mulher, mas eu não posso ir naquela rua que vocês chamam Rua da Praia ali, porque eu não posso sair na rua. E o Renato tem um pouco disso aqui. O Renato já falou isso aí. Então ele se sente melhor no Rio por esta razão. É porque no Rio também é onde ficam grande parte das estrelas da TV. Porque lá é onde tem a sede de uma das emissoras. Então ele acaba sendo mais uma estrela na praia, não é a estrela. E como é o nome do hotel, aquele que é perto do Hotel Glória, na Praia do Flamengo, que ficava o Pelé no Rio de Janeiro? Ficava sempre o Santos ali. Lá no centro é o Tours. Aquele na volta ali, me lembro do lado do Hotel Glória. Eu ficava no Hotel Glória e a gente saía para caminhar e toda vez que passava na frente os caras me diziam, isso aqui é o Hotel do Pelé, mas é a milésima vez que os caras... Te disseram mais vezes isso do que o Pelé marcou gol. E agora não lembro o nome do hotel. Não, a Gisele Bündchen, quando aparece na televisão, todo mundo... Essa aí que é apaixonada pelo Lauro Quadros. Mentira. Espalharam essa calúnia. Não é verdade. Não é espalharam essa calúnia. Espalharam. Calúnia. Fake news. Diga, Maurício. Só porque o marido dela é ciumento. Só. E é pequenininho também, né? E ele não gosta de baixinho, já me disseram. Mas nós estávamos falando do Vitória e da dificuldade que vai ter o Vitória pensando em fugir do rebaixamento. Peguei alguns dos confrontos que o Vitória tem nessa reta final. Enfrenta agora o Santos. É um jogo difícil. Depois pega a Chapecoense em Chapecó. Confronto direto. 6 pontos, jogo de 6 pontos. Depois tem 2 jogos em casa com Corinthians e São Paulo. Não, mas é fumeta igual. Depois fora de casa com o Paraná, mas esse aí já vai estar morto. Em casa, clássico com o Bahia. Joga no Recife com o Sport. Em casa com o Atlético Paranaense. Em Minas com o Cruzeiro, em casa com o Grêmio e fora com o Palmeiras fechando o campeonato.
Não tem olha. um jogo que se... O pense, Vitória não, pode decidir o campeonato, hein? Pode decidir o campeonato. Recebe o Grêmio e encara o Palmeiras na última. Já que tu tá com o Palmeiras. celular, não tem nenhuma tia mandando mensagem? Tem muitas, tem muitas. Tem Tem uma aqui que tava reclamando que o Lauro não tava falando muito do Inter. Eu vou buscar o nome dela. Sobrinha também, pode ser tia, pode Pode ser ser sobrinha. sobrinha, pode. Tô sem o meu aqui, mas já vamos Vamos resolver. atualizar aqui. O Ibsen estava uma vez comigo aqui, como nós estamos assim, né? E o Ibsen costuma dizer sobre celular, brinca comigo assim, que eu não tenho celular só para me exibir que não tenho celular. O Ibsen é o homem das grandes frases, né? Grandes frases. Encontrei o doutor Ibsen no velório do presidente Hermann, né? Ah, sim. Heraldo Hermann. E até a gente lembrava do programa, falamos do programa. O Ibsen, ele ainda vai aos jogos e tal. Mas já não tem mais aquela empolgação assim pelo futebol. Tem empolgação pelo Inter, né? Eu falei para o REC quarta-feira passada, estive na casa do Rui, a convite da filha dele, da Cristiane. Esse negócio de YouTube, essas coisas, gravamos lá e tudo e tal. E o Rui estava fazendo 84 anos. E no mesmo dia, 26 de setembro, o Luiz Fernando Veríssimo fazendo 82 anos. O Salim Nigri gostava Quer de... dizer, tu era criança, pelo menos. Não, o Salim Nigri gostava de dizer que o jogo de inauguração do Olímpico em 1954, Grêmio Nacional, inauguração do Olímpico, é o dia do meu aniversário, 19 de setembro. Tá? Salim Link era o teu Google na época. Exatamente, eu estava fazendo 15 anos no dia da inauguração. Dali a uma semana, Rui Carlos Osterman fazendo 20 e Luiz Fernando Veríssimo fazendo 18, e a goleada com 4 gols do Larry no Grenal da inauguração do Olímpico. 4 gols do Larry. O Ibsen eu gosto muito do Ibsen, porque o Ibsen foi o meu primeiro patrocinador de campanha. A minha primeira eleição, eu fui lá no Ibsen e falei para o Ibsen, eu vou ser candidato. Ele falou assim, o que você precisa? E eu falei, você precisa de uns panfletos, quando eu saiba. Ele mandou fazer os panfletos para mim, porque eu não tinha, né, para fazer panfletos. História bonita essa. E me deu uns cartazes também, para pregar nas casas, né? Então, a minha primeira campanha foi essa e foi patrocinada pelo Ibsen. Você perdeu alguma eleição, Brás? Não. Até o momento em que eu fiquei na Câmara, que foram 7 eleições, eu não perdi nenhuma, eu fui direto, né? Aí depois, quando eu disputei a última eleição, eu tinha dito lá no início, Lauro, que eu não seria candidato. Sim. Mas chegou lá no final, fui candidato. E essa frase, eu não sou candidato, e depois você quer ser, sabe, não dá, sabe, né? Ou você quer ser ou não quer ser, não é? Em 1963, quando se elegeu Sereno Chese, e durou pouco, porque em seguida, 31 de março, lá veio... Bom... E como é que eu fiz a campanha? O Godoy Bezerra me inventou como candidato. Eu não tinha ainda completado 24 anos, tinha 23 anos. Aí eu peguei um menino no Largo dos Medeiros com uma vara assim, uma placa. Estarás na Câmara, não é na cama, mas era sacanagem, né? Ambiguidade deliberada. Né? Estarás na Câmara com Lauro Quadros. E aí, sabe o que eu fiz? Vocês lembram do Lotação, de lotações que tinha aqueles carros velhos, lotação que tinha no abrigo ali da Praça 15? Ali? Sim. Eu fui lá e colei, pobre, radialista, fui lá e colei, não bata a porta, vote Lauro Quadros. Que Agora tu maravilha. vê que troca. Que maravilha. As coisas bem pequenininhas, né? Mas tu sabes que eu fiz 16 votos menos que o ABRV, que era MTR, aí que tá, MTR, né? Do Fernando Ferrari. 16 O votos. Lauro era UDN. Eu era UDN, União Democrática Nacional, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Depois virei Arena, né? Aí e 60 votos menos só que o Glênio Pérez. Que beleza. Só que a UDN... Lauro, e REC Maurício, primeira eleição minha, eu fui o 8º colocado numa bancada de 11 vereadores do PMDB. Foi a primeira eleição. E na segunda, eu ganhei por 12 votos do João Bosco Vaz a cadeira. Nós fizemos 5 e o Bosco ficou na suplência e eu ganhei por 12 votos a cadeira. Entendeu? É muito difícil você encontrar placares assim tão aproximados, né? Sim. Geralmente você tem uma distância pelo menos de 100 votos, né? O Haroldo Souza incomodava muito na Câmara. Não, o Haroldo é uma grande figura, sabe? Eu gostava muito do Haroldo, gosto muito dele. Acho que ele realmente é
é um grande radialista, não é? E na Câmara ele teve uma boa passagem, sabe? Mas eu acho que ele não queria mais continuar na Câmara, sabe? Ele falava que não queria mais continuar lá, não é? Acho realmente ele uma das grandes vozes que nós temos aqui na transmissão esportiva no Rio Grande do Sul. Olha aqui, Lauro, pode ser que melhore a tua situação aqui. Olha só. Vai fazer o refrigerante Nós aqui, ele estamos criar aqui. outro agora para seguir. Nós estamos aqui para resolver o teu problema. Sim. Boa noite, mestre Lauro Quadros, Maurício, vereador Luiz Braz, REC, especialmente você de casa que nos assiste aqui no Cadeira Cativa. Os Tá gremistas... ciscando ainda, não? Ciscando? Não, sou matador, Rec. Sou matador. O meu recado é para você, gremistão, que tá faceiro após a classificação tranquila do Grêmio ontem, né? O Grêmio atropelou o seu adversário ontem à noite na Arena, está na semifinal da Libertadores, quer o Tetra. E o Colorado também quer o Tetra do Brasileirão. Imagina que final de ano fantástico com os nossos 2 clubes gaúchos conquistando as suas quartas estrelas nas suas respectivas competições. Seria fantástico. Mas não adianta você apenas se preocupar tanto com o Grêmio, tanto com o Internacional e deixar a patroa de lado, Rec. Continuou o cachorro. Mas está acontecendo muito isso, viu? Isso é sério demais. Mais da metade dos homens, mais de 52% dos homens brasileiros estão sofrendo com problemas de ereção, Lauro. Eu tô nos outros 50. Nos 48. Porque tu estás tomando Formendo. Comigo esse assunto aí é só quando eu tô lendo que tem a brochura, entendeu? Sim. Tu não tá naquele percentual que já largou o esporte, né? Não é mais refrigerante, né, Lauro? Agora você que anda sofrendo com a impotência sexual ou com a ejaculação precoce, está indo rápido demais, meu amigo. Você sabia que uma das principais causas desses 2 grandes problemas que atingem cada vez pessoas mais jovens, homens já com 30 anos, já estão sofrendo com problemas de ereção. E o cansaço, o alto nível de estresse é um dos principais responsáveis. Para homens dos 30 até os 90 anos, Formen, a vitamina do homem, é a solução ideal e inteligente que você precisa. Primeiro, Rec, porque é 100% natural. Você que é hipertenso, toma remédio para o coração, pode ficar tranquilo, viu? Não é um remédio, não é uma solução química, não é um mero estimulante sexual. É uma vitamina completa, 100% natural. Você vai tomar diariamente e o Formendo vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar o seu corpo, a sua mente, para combater esse desequilíbrio hormonal, para ajudar com que você recupere a sua tão sonhada qualidade de vida com alto desempenho sexual. Para homens de atitude, para os artilheiros da vida real que querem balançar as redes, querem correr pro abraço, tem que reconquistar a patroa e Formen é a solução para você ganhar a eleição da sua vida, né? Tem que ganhar o voto da patroa, né, vereador? Esse é o primeiro voto. É verdade. Para isso. Dentro de casa. Quer dizer que um esclarecimento aqui, uma dúvida que eu tenho. A mulher não toma esse troço aí, né? Esse troço aí é chato. Retira esse troço. Esse produto bagual, para ser mais galera. O Formen, ela não toma, aí o cara fica enchendo o saco porque tomou e ela não tomou, e aí? Ela só... E aí? Não, mas é que... Mas daí o cara é competente, o cara dá o trato. O cara é persuasivo, Lauro. Aí entra o preliminar, o som do futebol. Inclusive, eu faço um teste com você, meu amigo que está assistindo o Cadeira Cativa, tá com a patroa por perto. Se ela der uma risadinha agora, porque tá na hora de você. Ela abriu um sorriso que eu sei, né? Ela tá rindo aí, é porque você tá falhando. Tá falhando na hora H. Achou graça, levou. Na hora. Pra isso é só você tomar uma atitude, pra gente ir direto ao ponto como você tem que ser, viu? Tem que ir direto ao ponto. 0800 646 0505, a ligação é gratuita, estamos ao vivo, faltam 2 para as 8 da noite, você vai ligar agora, o seu número vai ficar registrado e amanhã, quinta-feira pela manhã, uma consultora querida, especializada, vai retornar a ligação, vai tirar as suas dúvidas e você que assiste ao REC, tanto pela TV quanto pelo Facebook, vai adquirir Formen, a vitamina do homem com baita desconto exclusivo por menos da metade do preço para pagamento à vista ou a gente parcela no cartão de crédito tranquilamente. Mas não se passe com essa senhora que faz a ligação, né? Vamos devagar, né? Não, elas estão preparadas demais para isso. Tem que ser. 0800 646
0505 contra o cansaço, o desânimo, o estresse, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Você precisa de Formen, a vitamina do homem. Inclusive, eu vou mandar um estoque de Formen para um irmão meu lá, porque ele tem uma frase pronta dessas. Quem furunfou, furunfou. Quem não furunfou, não furunfa mais. Agora com Formen vai continuar furunfando. Vai voltar. Aí furunfa de novo. Muito bem. Enquanto Valeu, o pessoal Raquel. vai ligando aí 0800 646 0505, já voltamos. É briga. Houve uma divulgação da ESPN, Mauro Quadros, Luiz Braz, Maurício Freitas, em que, segundo a entrevista do Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, para a Rádio Grenal, ele não carregou na matéria. É que deram a interpretação que bem entenderam, Qual é a matéria? que o Noveleto estaria influenciando na escala de arbitragem, os árbitros estariam errando em favor do Inter e que agora está influenciando na liberação do Everton. Disse o Jorge Nicola esse aí. O que está na matéria é que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol trabalha em prol de boas arbitragens. Apenas isso. Não há nada que ataque clubes do Rio Grande do Sul, diz ele aqui. Jorge Nicola diz também, os dirigentes de São Paulo e Palmeiras se movimentaram na CBF após ter essa notícia de que o Noveleto estaria atuando pelos clubes do Rio Grande do Sul. Ainda, o Diego Lugano teceu críticas fortes contra a arbitragem e ele falou sobre o Inter, apontando o Inter como um favorecido e citou aquele exemplo do caso Tinga. E aí o próprio Jorge Nicola disse, eu acho um absurdo fazer a relação de que estão querendo compensar 13 anos depois daquele título que o Internacional foi lesado. Diz ele aqui, a respeito do Grêmio, no caso Everton, o Noveleto estaria atuando em prol da situação de Everton e ele pode enfrentar, e ele poder enfrentar o Palmeiras. Ser desconvocado. Deve ser desconvocado. Mais uma. A informação vem de uma pessoa que tem bastante trânsito na CBF. Segundo essa pessoa, o Francisco Noveleto tem trabalhado nos bastidores pelos dois clubes da Federação Gaúcha de Futebol. Acho que ele está no papel dele. Claro. A grande sacanagem em 2005, já que foi lembrado o episódio Tinga, não foi exatamente aquela história do pênalti Tinga, não. A grande sacanagem, aliás, recorde mundial, foi ter anulado aqueles jogos, repetir aqueles jogos. Aquilo ali foi um absurdo. Não existe. É verdade. Não existe precedente, não existe aquilo ali é um nada absurdo. similar, nada. Não, e depois houve um dirigente... Para anular do um Corinthians- jogo é um parto. Vocês que têm mais... Anular 11... Mas houve um o- dirigente do Corinthians depois, Maurício, que admitiu... Presidente. O presidente, que admitiu que tinha ganho Pô, Que roubou. Esse título nós roubamos. Como é que é o nome dele, o presidente? O do Alibe. Do Alibe. Alberto do Alibe. Mas o texto do Nicola, ele fez esses esclarecimentos, mas vocês leram o texto no blog? Já vamos ler o texto, então. Daqui a pouco. Pode ser? Grêmio enfrenta o River Plate somente no final do mês, pela semifinal da Libertadores. Em princípio, nos dias 24 e 31. Foco agora é o Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Bahia sábado, um horário maravilhoso, véspera de eleição e tal. 9 da noite na Arena. Vai em busca da 4ª vitória seguida na competição. Renato deve escalar equipe titular. Maicon retorna. Recuperados de lesão, André e Marinho voltaram aos trabalhos com bola e também estão à disposição para a partida. Com desconforto muscular, Ramiro não treinou hoje, será reavaliado. E é dúvida, então é mais sério do que a gente imaginava. Eu achei que ele tinha sido só poupado ontem, porque ele estava meio injuriado. Ele chegou a dizer que o Renato optou por outro. Sobre a arbitragem, 60 anos atrás, 50 e tantos anos atrás, o velho tem que lembrar essas coisas, não? Não, claro. Nós importávamos, por exemplo, assim, Mr. Barrick, que era um inglês, British referee, Mr. Barrick. Bom, da Alemanha, Hans Lutzkat. O trio argentino, o grande árbitro era Miguel Começanha. Bom, importamos também um trio mineiro e tal, nós tínhamos essa coisa. Tínhamos bons árbitros aqui, mas também importávamos árbitros. Agora, o mais incrível que aconteceu, vocês podem confirmar Outro aí... que era famoso, que era It, no final,
coisa assim. Teodoro Nietzsche. Teodoro Nietzsche. Que apitou, Nietzsche. que o Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista, eu estava no Pacaembu naquele jogo, que o Pelé acabou jogando no gol, porque o Gilmar foi expulso. Mas o Mendonça Falcão convidou para ele trabalhar na Federação Paulista para ver se ele puxava contra o Grêmio naquele jogo lá. Bom, mas só para concluir sobre a arbitragem. A arbitragem de River e Independiente foi o Daronco. Daronco. Que a mulher dele tem problema, porque ele dá ronco, né? É mesmo. Dá ronco toda noite. Mas O aí, Cláudio Etzberger resolve o problema. os argentinos reclamaram da colocação de um árbitro brasileiro, no caso gaúcho, porque poderia, quem sabe, o Daronco, sei lá, eliminar o River, não sei. Ou eles reclamaram mais porque tinha um jogador do River que tinha 2 cartões amarelos e ele poderia dar o terceiro amarelo para tirar o jogador do confronto com o Grêmio. Tu sabe quase tudo, Maurício. Quase tudo. Eu não sei, o Dr. Google sabe. Olha aqui, o Internacional enfrenta o Sport sexta, também um horário maravilhoso, 7 da noite na Ilha do Retiro. Colorado não vence a equipe pernambucana desde 2012, atuando longe do Beira-Rio. Patrick volta após cumprir suspensão, é contra o seu ex-time, que queria que ele ficasse lá, inclusive. Fabiano, mais uma vez, será titular. Klaus, o substituto do Cuesta. D'Alessandro, Camilo, Zeca, Gabriel Dias, Rossi. Um deles vai substituir o Edenilson, mas sempre mudando o esquema aqui. Nenhum é Edenilson. O Zeca é improvisação. Faz muita falta. O Gabriel Dias é primeiro homem. O Rossi é atacante. O Camilo é terceiro homem. E o D'Alessandro também é. Jonathan Alves deve ser o substituto de Damião no ataque. Confirmando ontem, River Plate 3-1 no Independiente, Grêmio 4-0 no Tucumã. Hoje, daqui a pouquinho, 9h45, tem Palmeiras e Colo-Colo. E amanhã tem Cruzeiro e Boca Juniors. Aqui nós teremos a transmissão do debate, né? Hoje o debate. Depois da novela, né? Exatamente. Aqui é debate. E Debate ao governo do Estado. quer dizer, o jogo do Palmeiras passa para o restante do país. Ontem o jogo do Grêmio passou só para o Rio Grande do Sul. Isso aí é uma filha da mamãezice, né? Mas isso você fala Globo RBS. Você vai pegar a Fox vai... Tem os canais fechados. Sim. Por isso que o povo é cada vez mais Fox. Mas o povo está cada vez mais foxado. Faz Fox. Já voltamos. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas, pode ligar agora, 986-317709. Fale com o Fernando. Já te perguntei, né? É o Fernando. Porque Sim. já te perguntei. Marcelo Lomba, não tem nada a ver com Mar de Lomba. Não, podemos contratar para garoto propaganda lá. É? Vou falar com o Hélio Coimbra. O Hélio Coimbra que está nos assistindo, que é um empresário e que faz a intermediação lá com a Caixa Federal. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Os telefones aí na tela, o celular você pode ligar agora e fechar negócio agora mesmo. Atenção, deixa eu pegar meu aparelhinho aqui. Já estou nessas aí também. Você que está com dificuldades para ouvir a televisão ou seus familiares, você pode estar com perda auditiva. Olha só, estou ajeitando aqui. E estou pegando de improviso aqui a primeira vez. É mesmo? Olha aqui, ó. Há mais de 18 anos, a audição, aparelhos auditivos, melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. Ó. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala no ruído. Acho que esse aqui até vou emprestar para o Haroldo de Souza, que eu estou falando cada vez mais alto com ele. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento a domicílio, no conforto da sua casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende a avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 3224-5681. No Repeteco, 3224-5681. Mostra de novo aqui, Chuchuzinho, olha aqui.
Olha como fica Ainda bem que tu tomasse banho, porque ele deu um take na tua orelha, rapaz. Olha aqui. Mas tá limpinha, tá limpinha. Tá limita. Audical RS. Não comprometeu. Não. .br. Banho tomado. Ainda bem que tu me lembrou que agora eu tenho que tomar todo dia, né? Tem que tomar todo Agora não dá mais para enfocar. Já pensou? E tem um outro aparelhinho aqui também, ó, bem legal, olha aqui, ó. Bem fininho também, olha aqui. Então agora, quando o pessoal entra na sala de imprensa, no Beira-Rio, na Arena, não vai mais ouvir o REC. Gritando. Com o fone de ouvido a todo volume, Não porque precisa. agora com o aparelhinho... É isso aí, vão ouvir bem. Aí, ó, audição, aparelhos auditivos, tá aí o telefone na tela. Muito bem. Alguma Seguimos em mensagem da frente, tia, porque né? agora aqui, ó, cachorro quente do R. O original, em frente ao Colégio Rosário, onde o Lauro Quadros ia namorar, desde 1962, quando o Lauro cobriu a Copa do Chile, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. O vereador Luiz Braz também ia lá. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, tradicional e único. Recuse, rechace imitações ou nomes que foram surrupiados, né? É mesmo? Cachorro quente do R é o canal, esse é o quente. Padaria Laúde, um dia Do vai voltar R. a ser o nome certo. Não R. É o do R mesmo. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Essa é a pedida para você fazer sua encomenda lá na Padaria Laúde. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, garantia certificada. E se você disser que viu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem mais um desconto de 20% na linha automotiva e paga em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue e agende instalação. 30 21 23 23. WhatsApp 996833199. Fala com a Natália. A Insulfilme não tem filial, somente na Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. FAC, materiais de construção, fala com o seu Wilson. Sua reforma do alicerce ao telhado. Não pare a obra na metade, vai lá, acerta com o seu Wilson. 3466-6133. fache.com.br. Lauro José de Quadro, Armindo Antônio Ranzolin, João Carlos Belmonte. Pedro Carneiro Pereira. Pedro Carneiro Pereira, Tu sabe Edgar Pascoal Schmidt, Laerte Batista de Francesco. Vocês falaram no... Tudo era 3 nomes. Vocês falaram... O Braz elogiou muito o Haroldo. Sabe como é que o Haroldo... Tu já sabe. Como é que o Haroldo veio para o Rio Grande do Sul, veio para Porto Alegre. O Haroldo é paranaense. E em 1973, portanto, 45 anos atrás, a mais longa excursão da seleção brasileira, durou 56 dias, começando pela Argélia, Tunísia, Cartago lá e tal. E eu estava com o Pedro Carneiro Pereira, na Guaíba, e o Santana estava com o Samuel de Souza Santos, na Gaúcha. Marque aí o tempo de jogo aqui. Exatamente. E aí o Haroldo de Souza, paranaense, estava na Itatiaia de Belo Horizonte. E o Santana se apaixona pelo Haroldo e traz o Haroldo para Porto Alegre. O Santana que trouxe o Haroldo? Eu não sabia. Teve a ideia, deu a ideia, né? Que O Nelson lá e tal. O problema que ele nos arrumou, né? Um louco trouxe outro, né? Maravilhoso. Isso aí lembra muito a música do Lisca. Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido é Ceará. Não, já te contei, nós falamos, o Braz falou no Chile, né? Nós falamos no Haroldo. Já contei para vocês, nós estamos dormindo em Santiago do Chile, é uma Copa América, sei lá. 3 no quarto, o Pedro Ernesto Renardinho ainda era repórter. Narração de Haroldo de Souza, comentário de Lauro Quadros, reportagem de Pedro Ernesto Renardinho. Bom trio. Eu já contei para ti, né? Sim. Aí, rapaz, é chato. Sabe o Daronco, o árbitro esse, né? Então, o Pedro Ernesto gosta muito do Daronco, entendeu? E aí ninguém conseguia dormir. Aí o que aconteceu? Lauro Quadros teve uma ideia, infeliz ideia. Fui lá e liguei a televisão bem alta, num canal que não tinha nada. Só para fazer shhh e tapar o ronco. Aí o Haroldo, daqui a pouco, depois de 2 minutos mais ou menos, né? Um horror, uma ideia, péssima ideia. Tapava o ronco, mas era shhh.
Aí o Haroldo não aguentou mais. Não, vou desligar, não vou dizer o palavrão, vou desligar essa porcaria aqui, porque agora eu não durmo, não é por causa do ronco, é por causa do e aí desligou. Numa boa. Atlético Paranaense vai ganhando do Caracas por 1-0, já tinha vencido a primeira partida, está passando na Sul-Americana. Botafogo e Bahia, no primeiro jogo foi 2-1 para o Bahia, o jogo começa às 9h45 e o outro que está vivo é o Fluminense, que vai passar pelo Cuenca também. Onde eu disse televisão, ouça-se televisor. Tá bom. Televisão é a empresa, né? É a empresa que transmite. Televisor né? é o equipamento. Televisor é o equipamento. Tu é anterior ao Colorado RQ, né? Telefunken é coisa. Um bom amigo que eu tive e que fez faculdade comigo de jornalismo na PUC foi o Laerte. Querido. Meu amigo também. Ele era um dos bons repórteres que tinha na época, né? Faz tempo que eu não vejo mais o Laerte. Faz tempo falando, também, né? Ele vinha sempre nesse programa, mas eu acho que depois ele meio que andou dividindo a atenção aqui com Cachoeira. Teve problemas de saúde na família e tal. Sim. Mas ele gostava muito de vir aqui e fazia aquelas teses dele, né? Mas o Laerte era muito bom repórter, o Renan Andrade chamava o Laerte de alemão. Sim. Alemão, dá um cigarro aí, alemão. Vou atender aqui o desejo do Lauro. Vamos lá. As tias. Não sei se estão tias, assim, pô. Aqui, ó. Sobrinhas. A Clary Nunes está pedindo pro Lauro falar um pouco do nosso Inter, dizendo. É que fale um pouco do Inter, Lauro. Vamos lá. A Fábio Barbosa está dizendo que o Lauro Quadros é mito, tem que vir mais vezes no Cadeira Cativa. Olha aí, ó. Já quer me arrumar um salário pro Lauro. Arrumar um salário. Isso aí Aí o Carlos Alberto está dizendo... Um salve ao gigante Lauro José de Quadros. Está fazendo falta, abraço. Mas eu prefiro o Luiz Braga. Não, mas tá bem. O Edu Silva, que é complicar o Lauro, está dizendo aqui, Maurício, pergunte ao Lauro, que estava de aniversário esses dias, qual o melhor jogador da história do Inter que ele viu jogar? E se ele viu o Carlitos jogar. Abraços, estou sempre na audiência. Alberto Zolim Filho Carlitos. No dia anterior a um Grenal, aí o penúltimo Grenal, eu dei entrevista nas 4 rádios, na Gaúcha, na Guaíba, na Grenal e na Bandeirantes. Uma fica copiando a outra. Feio isso. E a Guaíba botou no ar uma entrevista... Não, mas é uma cópia boa, viu? Uma entrevista no Grêmio, uma entrevista minha no Internacional. Um arquivo maravilhoso. Uma no Grêmio com Luiz Carvalho, olha só, e uma no Internacional com Alberto Zolim Filho, que não é outro senão o Carlitos do rolo compressor. Que legal. Olha aqui, Valdemir de Canoas, boa noite, Rec. Se esse Picumão é líder do campeonato argentino, que campeonato é esse? Vice-líder. O River não joga o mesmo campeonato? Vocês estão de brincadeira, né? Valdemir de Canoas, boa noite, Rec. Valdemir de Canoas, ele quer dizer que se o Picumão é vice-líder... Como é que o River é mais forte que o Picumão? Não sei se ela está vendo, mas eu quero homenageá-la. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tua irmã estava... Hilda. Eu disse, será que é que o Lauro quase vai homenagear? Então, parabéns para a Hilda, que vou sair daqui, vou dar uma chegadinha em São Leopoldo. São Leopoldo. Olha aqui, boa noite, assisto todos os dias seu programa, além de lhe acompanhar na rádio. Mas tenho que deixar registrado que todos os programas que a lenda Lauro Quadros participando, a história sempre recordada de forma monumental. Um forte abraço, Rec. André Delgado de Porto Alegre. Mas aqui muitos recados também para o vereador Luiz Braz. E o vereador tem vindo aqui com frequência e dá um bom recado, ótimo recado. Aliás, para mim é uma surpresa. Como fala bem de futebol o Luiz Braz. Impressionante. Porque eu acompanhei o Luiz Braz a vida toda, a carreira política, uma conduta idônea, com um bom, extraordinário conceito na sociedade. Escutei muito nas rádios populares. Articulado com conteúdo. Isso. Obrigado. Trabalhou muitos anos nas rádios populares, um dos maiores nomes do rádio do Rio Grande do Sul. Mas eu não imaginava que entendesse tanto de futebol. É verdade. Mas como eu estou fora de rádio há muito tempo, não é? Então, o resto não largou ainda, largou o rádio só. Só o rádio, por enquanto, só o rádio. E agora tem o Fornero aí. Mas então, com toda certeza, o meu amigo Lauro Quadros, eu acompanhei muito tempo, tive o prazer de participar do programa do Lauro. Sim. Não é? Acompanho o Lauro desde criança. Vezes. Desde criança. Então, eu fico muito feliz, inclusive, poder estar hoje aqui junto com o Lauro. Não é? Obrigado, porque igualmente. é um dos apresentadores que realmente, um dos radialistas que eu admiro muito.
O professor Ossman diz que é o mais completo. Igualmente. O professor Ossman diz que foi o mais completo que ele conheceu. Olha aqui, Rec, o Lauro Quadros é uma lenda. O velho é demais, diz o Breno lá do Banrisul. Só para a gente não ficar devendo, Rec, o texto do Jorge Nicola, que a gente até fez alguma menção aqui nos bastidores, mas o texto que ele tentou aliviar nessa entrevista que concedeu lá na Rádio Pois Grenal. Ficamos devendo isso aí. Ele escreveu esse texto no dia É o dito 3, pelo hoje. não dito, né? Na madrugada ele escreveu. Será que não estava mamado? Não sei. A 27ª rodada do Brasileirão terminou no domingo para aqueles que brigam pelo título. Mas desde então muita coisa tem acontecido nos bastidores. Tudo motivado pelos erros grotescos de arbitragem. A guerra extra-campo se inicia com a enorme pressão da FGF, Federação Gaúcha de Futebol, comandada por Francisco Noveleto em cima da CBF. O blog do Jorge Nicola apurou que o presidente da FGF tem trabalhado muito nos bastidores em cima das arbitragens nas partidas do Inter, um dos representantes de seu estado com chances de título no Brasileirão. Coincidência ou não, coloca o texto do Jorge Nicola, o Colorado foi beneficiado por erros dos juízes nos últimos 2 jogos. Um gol impedido de Damião no empate em 1-1 com o Corinthians e um gol de pênalti que não existiu, determinando a vitória por 2-1 em cima do Vitória. E aí ele segue falando da mobilização. Mas aí eu não sei se ele é mal intencionado, esqueceu, ou não contaram para ele, ou ele não viu o jogo. O Inter teve um gol mal anulado. Teve um gol mal anulado. Também. É verdade. E ali o Inter ia saltar à frente bem antes. 2-1, o Vitória tem que se abrir. Pode ser que desse mais tempo do Vitória empatar também, né? Porque o futebol não é uma ciência exata. Daqui a pouco faz 2-1, se retrai o Internacional, o Vitória podia até empatar. Porque o pênalti foi lá no final do jogo, né? Mas eles têm que trazer o VAR para o campeonato. É isso aí. Sabe? Porque... Mas já agora nessa... O Corinthians, por exemplo, não pode reclamar, ele votou contra o VAR. Eu sei, o Lauro não concorda totalmente com o VAR, mas eu acho que eu gosto do VAR. Você gosta do VAR? Gosto do VAR. Eu acho que eu tenho medo é que o VAR se imponha muito e o árbitro fique muito... Olha, eu tenho medo que as faltas sejam todas marcadas na câmera lenta, porque em câmera lenta, apertar a mão do Lauro já parece uma agressão e lance para expulsão. Mas olha quanto o VAR corrigiu de erros de juízes, não é? Ele não extermina o erro, mas ele reduz. Sim. Reduz, com eu sou favorável ao VAR. Com certeza. Aqui, Lauro, o Tofanello lembra aqui, e eu tive o prazer de trabalhar com quase todos. Eu não trabalhei com o Lauro, por essas coincidências da vida. Desses citados aqui, só não trabalhei com o Lauro. Lazia Martins foi quem me contratou no dia 13 de outubro de 85, e até 2014, fiquei 29 anos na Guaíba. Lupe Martins, uma grande figura. Antônio Augusto, trabalhei 2 vezes com o Antônio Augusto. Laerte de Franceschi, trabalhei 2 vezes, depois tive a chance de contratar o Laerte de Franceschi como comentarista. Jodoé Souza e Hélio Fagundes, que timaço da Guaíba, diz o Tofanello. Inter e Palmeiras teve um pênalti não marcado no Nico e um gol do Damião também mal anulado. É verdade. E é verdade isso. Deixa eu ver aqui. Bom, tem recado aqui. Uma outra informação que a gente também comentou nos bastidores, a CBF confirmou o calendário do futebol brasileiro para o ano que vem. Algumas novidades, como as partidas do Brasileirão, iniciarão no máximo até as 9h30. Então não tem mais esse horário de 9h45 ou 10 da noite, começa no máximo 9h30. Os estaduais vão até o final ali, dia 21 de abril começa a Série A, então uma semana antes. Acabam os estaduais, finais da Copa do Brasil em setembro, para evitar a concorrência com o Campeonato Brasileiro e com a Libertadores. Mas 2 dias antes de uma rodada do Brasileirão é a final da Libertadores em jogo. A novela vai mudar de horário, então. Vai mudar. Vai mudar. E o jornal também vai vir para mais cedo. A queima-roupa para encerrar, Maicon Lovato. Boa noite, Rec. Pergunta para o Lauro e para o Luiz Braz se eles acham que o Odair ou a direção do Internacional, se é o Odair ou é a direção quem tem a maior responsabilidade pelo sucesso do Internacional? Os dois. Com certeza, os dois, com certeza. Amanhã, 1h25, tem o preliminar. Tivemos essas 2 lendas aqui da comunicação. Muito obrigado. Lauro Quadros, Luiz Braz, 151 anos de sabedoria. Valeu, obrigado, Maurício. Até amanhã.